Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa de estudo de toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Acomode-se e acompanhe conosco mais lições contidas no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. No último programa abordamos o ensino de Jesus a respeito do casamento registrado no capítulo 19 de Mateus e vimos que podemos fazer 3 afirmações a respeito de um casamento feito aos olhos de Deus. Deus os aproximou, Deus os uniu e só Deus pode mantê-los juntos. Jesus ensinou que um casamento aos olhos de Deus é um relacionamento providencial. No capítulo 19 de Mateus, Jesus continua seu ensino e afirma que o casamento é um relacionamento com propósito. Qual foi o propósito de Deus quando criou o casamento, hein? Em tudo com o que deparamos na vida, perguntamos, o que eu posso tirar disso para mim? Quando um homem decide se casar, geralmente ele está pensando no que aquela mulher pode dar para ele. Quando ele se convence de que a vida dele será melhor com aquela mulher, então se casa. A mulher faz a mesma coisa. Ele pensa na segurança e em tudo que vai ter com aquele homem. No geral, as pessoas entram no casamento com essa perspectiva egoísta. O que esse casamento pode me oferecer? Jesus ensinou que se você realmente quer entender o que é o casamento, deve ter a seguinte perspectiva. O que esse casamento tem a oferecer para Deus? Vamos pegar Jó como exemplo. Quando Jó passou aquela experiência se perguntando o que um homem bom pode esperar receber das mãos de Deus, o jovem Eliú apareceu na vida dele e disse, Jó, não fique aí com a mão estendida esperando receber alguma coisa. Olhe para cima e coloque as mãos de Deus no centro da sua vida. Não fique perguntando o que Deus vai colocar na sua mão. Pergunte o que você pode pôr nas mãos de Deus. Se você olhar para o alto como Jó fez, e enxergar sua vida sob a perspectiva de Deus, e considerar o seu casamento sob essa perspectiva, você vai querer saber qual é o modelo de Deus para o casamento e o que Deus tinha em mente quando criou. Aí então você vai entender por que o casamento é uma relação permanente. Existe uma coisa chamada direito dos filhos. Entre outras coisas, o casamento é o contexto que Deus planejou para que os filhos nasçam, sejam criados e preparados para enfrentar a vida nesse mundo. Se o casamento for sólido e estável, os filhos estarão mais preparados para a vida. Entretanto, se o casamento não for constante, não houver compromisso verdadeiro entre marido e mulher, de onde as crianças vão tirar esse contexto sólido necessário para serem preparadas para enfrentar a vida? Se você olhar para o casamento sob a ótica dos filhos, verá porque Jesus disse que o casamento é um relacionamento estável. O capítulo 19 de Mateus não é a única passagem da Bíblia que fala sobre casamento. Eu não acho que o texto de 1 Coríntios capítulo 7 ensine o divórcio como alguém pode pensar. Não vou entrar em detalhes agora, mas quando lemos as cartas de Paulo, observamos que há outros textos na Bíblia que falam sobre casamento e divórcio. Nesse texto, Jesus dá uma razão para que haja divórcio: a infidelidade. De acordo com Jesus, o casamento é um contrato entre duas pessoas baseado na exclusividade. Quando essa exclusividade é violada, o contrato acaba. Há pessoas que não interpretam o que Jesus disse dessa maneira. Quando estudamos o texto de 1 Coríntios, vemos que Paulo dá outras razões para que haja divórcio. Mas vamos deixar para falar mais sobre isso quando estudarmos 1 Coríntios, quando poderemos ver mais detalhadamente qual é o ensino bíblico sobre casamento e divórcio. As Escrituras afirmam que não é possível que duas pessoas sejam pais adequados sem a ajuda de Deus. Está escrito no Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil a sentinela montar guarda. Só Deus pode construir uma família. Não há como sermos pais adequados e equilibrados sem a ajuda de Deus. Jesus nos ensina que sem a ajuda de Deus jamais seremos cônjuges adequados. A não ser que Deus ajude o marido e a mulher, eles jamais passarão a vida toda juntos. Você precisa da ajuda de Deus para ser pai ou mãe ou um cônjuge adequado.
A grande mensagem da Bíblia, principalmente do ensino de Jesus sobre o novo nascimento, é que jamais seremos pessoas adequadas sem a ajuda de Deus. O que nasce da carne é carne, afirmou Jesus. Portanto, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Encontramos no capítulo 19 de Mateus uma história muito conhecida de todos. É a chamada história do jovem rico. Este jovem rico era um símbolo para todos, rico, respeitado e religioso. Ele procurou Jesus e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Imagine alguém muito conhecido por toda a imprensa e sociedade, sempre bem vestido, cercado por assistentes, respeitado como Ronaldinho, símbolo e exemplo para todos. Agora imagine um marceneiro do outro lado da rua, usando avental de trabalho e sapatos surrados. Imagine que o Ronaldinho atravessasse a rua e caísse de joelhos, sujando seu terno chique, aos pés do carpinteiro e dissesse: Ei, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Isso ia parar o trânsito, não? Pois foi isso que aconteceu naquele dia. Jesus era apenas um carpinteiro mal vestido que, sem nenhum status, caminhava por aí. E aí esse jovem, cheio de credenciais, corre até Jesus e diz: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Aparentemente os apóstolos estavam um pouco distantes do local da cena. Parece que eles podiam ver o que estava acontecendo, mas não podiam ouvir a conversa. Eles provavelmente imaginaram que teriam mais um apóstolo trabalhando com eles. Imagine um jovem rico, religioso, respeitado, um candidato e tanto, não? No entanto, eles viram que depois que conversou com Jesus, o moço foi embora triste. Jesus caminha em direção aos apóstolos, balançando a cabeça e diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os apóstolos ficaram desapontados e disseram: Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que aconteceu nessa conversa? Esse jovem rico e respeitado perguntou a Jesus: Que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Obedeça aos mandamentos. E Jesus citou todos os mandamentos que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo. E o jovem disse: A tudo isso tenho obedecido. No Evangelho de Marcos encontramos um detalhe muito interessante. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus sentiu amor genuíno por aquele homem e o fitou com o coração comovido. Então lhe disse: Falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Por que Jesus mandou o jovem fazer essas 5 coisas? Ir, vender, dar, vir e seguir? Será que essa é a única maneira de ter a vida eterna? Será que Jesus estava dizendo que devemos fazer um voto de pobreza e distribuir todas as nossas riquezas? Lendo todos os diálogos de Jesus, até poderíamos concluir isso. Mas o que Jesus estava dizendo para esse homem era que ele deveria se arrepender. Arrepender-se tem um significado diferente para cada pessoa. Para a mulher do poço, história contada no capítulo 4 de João, que já tinha tido 5 maridos e que estava vivendo com alguém que não era seu marido, arrepender-se significava colocar sua vida familiar em ordem. Foi por isso que Jesus tocou no assunto de marido quando disse que ele era a água viva. Mas para esse jovem rico, arrependimento envolvia dinheiro, porque era isso que o segurava. O dinheiro era o seu Deus, e o primeiro mandamento ordena Deus em primeiro lugar. Aparentemente, dinheiro para ele era a prioridade número 1. Para provar isso, Jesus enfoca o que significaria o arrependimento para aquele jovem. Jesus lhe lançou um desafio: livrar-se do dinheiro. Mas aquele jovem não conseguiu cumprir isso. Poderíamos chamar esse diálogo de Jesus com o jovem rico de o preço do discipulado. Qual é o preço para seguir a Jesus Cristo? Quais são as implicações teológicas e as aplicações desse diálogo, hein? Não quero dizer que esse texto ensina que você só terá vida eterna se distribuir todas as suas riquezas e fazer aquelas 5 coisas. Mas, sinceramente, eu acho que esse texto nos ensina, independentemente do que implicaria o seu arrependimento, que você teria que fazer uma coisa: refletir mais uma vez. Arrependimento significa mudar de ideia, mudar de vontade. Significa uma mudança de coração e, por último,
uma mudança de direção. Arrependimento significa dar meia volta e caminhar em outro sentido. Um ministro luterano chamado Dietrich Bonhoeffer ousava pregar sobre o preço do discipulado no tempo da Alemanha nazista. No início da guerra, Bonhoeffer pregou a obediência civil, mas no final da guerra ele foi condenado à morte por tentar assassinar Hitler. Nas cartas que escreveu da prisão para sua mãe, percebemos a mudança que ocorreu nele, de obediência à desobediência civil. Ele escreveu um livro intitulado O Custo do Discipulado, no qual criou a expressão graça barata. Somos salvos pela graça, mas a graça não é barata. Não somos salvos porque distribuímos nossas riquezas. Não somos salvos porque fazemos 5 coisas, mas se formos salvos, faremos muitas coisas. Essas coisas podem ser chamadas de frutos do arrependimento. João Batista e Jesus falaram sobre isso. João Batista não batizava ninguém que não mostrasse fruto de arrependimento. Jesus nunca prometeu salvação a ninguém sem arrependimento. Os dois, João Batista e Jesus, procuravam evidências de arrependimento na vida das pessoas. Algumas pessoas acreditam que esse jovem rico era Marcos, que escreveu o 2º Evangelho. De que maneira Marcos poderia saber que Jesus olhou para esse jovem rico tão intensamente e que o amou? Acredita-se que esse jovem rico voltou e mais tarde decidiu se arrepender. Essa conversa de Jesus com o jovem rico não trata da pergunta: que farei de bom para ter a vida eterna? Mas responde a outra pergunta: quais são as evidências do fruto do arrependimento? Preste atenção. Jesus estava sempre ensinando. Peça ao Espírito Santo que revele a você o que Jesus estava ensinando nessa conversa com o jovem rico. Não se afaste triste, não. Obedeça-o e alegre-se. Isso mesmo. Tenha prazer em servir a Deus. Tenha prazer em servir ao Senhor Jesus. Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam muitas vezes indo à igreja, frequentando templos, enfim, por um costume. E não deve ser assim. Precisamos seguir ao Mestre com alegria, por amor, sabendo que Ele pagou um preço caríssimo para nos resgatar e para nos salvar. Nós queremos que você pense sinceramente nisso. Tome uma decisão de obedecer o Senhor Jesus e obedecer alegremente. Não se esqueça, entre em contato conosco. Seu contato conosco é muito importante. E espero por você no próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe de uma forma especial e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.